Olá, colegas, bom dia, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, estou um pouco queimadinho do sol devido a alguns trabalhos agrícolas que eu tenho realizado em uma das minhas plantações. O sol está bastante forte, eu estou bastante moreno, bastante torrado do sol. Eu adoro essa cor bronzeada assim, me deixa com a cara de agricultor que eu gosto de ter. Eu trouxe hoje esse debate logo pela manhã. Eu passei a noite, dormi e acordei várias vezes pensando nas últimas postagens que tenho realizado aí na página Serviço Social Brasil e até em alguns comentários extremamente absurdos feitos por pessoas que não conhecem a história do seu país, que não se preocupam, pessoas individualistas numa sociedade coletiva, que não se preocupam em se informar, em conhecer a história do país, né? Nós estamos vivendo hoje um período de ignorância histórica muito grave, muito alto, que tem levado as pessoas a fazerem as maiores e as piores observações e comentários possíveis a respeito de sua pátria, a respeito de seu país, a respeito das condições e das coisas que têm acontecido no Brasil. Então eu pensei, como é que eu faço para poder fazer, ainda que superficialmente, bom dia Isabel, ainda que superficialmente um comentário ou explicitar, esclarecer algumas coisas em relação a isso. E aí eu pensei, vou falar um pouco sobre o materialismo histórico dialético no Brasil ou do Brasil. Pois bem, para falarmos de... Bom dia, Kelly. Para falarmos de materialismo histórico no Brasil ou do Brasil, nós precisamos voltar para aquilo que se chama supostamente de descoberta do Brasil, realizada por Dom Pedro Álvares Cabral, mas que existem divergências neste ponto. Primeiro porque a ocupação brasileira não ocorreu pelos portugueses inicialmente, ela ocorreu por asiáticos, descendentes da Ásia, que muito antes, mas muito antes mesmo, não é possível exatamente definir a data, vieram e ocuparam o território brasileiro, formando aí as tribos indígenas. Então, bem antes de Dom Pedro, já haviam ocupantes no Brasil, já haviam donos da terra por direito e ocupação. Bom dia, Anauei. Bom dia, Maria Helena. E em função disso, então, nós temos aqui uma ocupação bem anterior à dos portugueses. Bom dia, Lilian. E a partir daí, então, a gente já começa a fazer algumas observações históricas da história formal, que já começam a entrar em contradição, porque a história formal, ensinada na escola, só tem o interesse de defender os interesses do Estado, e não, bom dia Conceição, e não defender o interesse histórico de fato, aquilo que de fato, inclusive nas faculdades até de história, fica aí a minha crítica para os historiadores, que permitem ainda que o MEC continue mentindo em relação a Tiradentes, a Princesa Isabel, a tantas outras coisas que fazem parte da história do nosso país, que não precisa de mentira, a gente precisa da verdade. As crianças que estão estudando precisam conhecer a verdade, não a mentira, para continuarem reproduzindo preconceitos, reproduzindo comportamentos e hábitos que vão totalmente contra a construção de uma ordem societária saudável. Então, a partir de 1934, começaram no Brasil as chamadas capitanias hereditárias. Ou seja, os portugueses já chegaram no Brasil explorando os índios, trocando espelho por toneladas de ouro, trocando bugigangas e coisas sem valor por diamantes e outros itens extremamente valiosos. Então a exploração já começou por aí. E a partir daí, em 1934, começaram as capitanias hereditárias, que foram o estabelecimento de várias capitanias, no total de 14, ao longo da costa brasileira. E era ali o proprietário de cada capitania tinha o direito de entrar 10 léguas para dentro da terra, e ali estabelecia uma demarcação, e aquela propriedade se tornava daquele capitão, que teria controle total sobre as riquezas, e depois deles veio então, já era então a acumulação da riqueza na mão de um, em detrimento da exploração dos índios, e o começo da exploração também da escravidão no Brasil em 1934. E aí em 1936 começaram então as sesmarias, e o Brasil foi dividido de Oiapoque ao Chuí, em 14 pedaços em linhas retas, pertencendo esses 14 pedaços a 12 pessoas. Ou seja, 12 pessoas em 1936 eram donas do Brasil,
e o restante das pessoas tinham que se submeter ou ser subalterna a essas 12 pessoas. Eu não vou apresentar o nome das 12 aqui porque não é pertinente, né? Se fosse pertinente, eu poderia apresentar o nome dos 14 capitães das capitanias e dos 12 donos das 14 sesmarias que existiram no Brasil. Depois, com o tempo, as 14 sesmarias passaram a pertencer também a 14 sesmários, né? Proprietários do direito de explorar o Brasil. E aí os escravos continuam vindo nesse inteirinho, né? Continuam ocupando as sesmarias, as capitanias. Com o tempo, as sesmarias deixaram de funcionar adequadamente. Os recursos naturais, como ouro, pau-brasil, etc., foram se exaurindo. Passou então a produção aí de cana-de-açúcar, café, e o tempo foi passando até chegar aí por idos de 1800. Vejam bem que são mais ou menos 300 anos de exploração de capitanias hereditárias, de 200 a 300 anos. Não há precisão histórica, porque umas foram terminando, as outras foram permanecendo, de exploração das sesmarias e das capitanias hereditárias no Brasil, tudo controlado pelo governo, pela coroa. O Brasil pertencia a um império, a um rei, e as terras pertenciam a 14 pessoas. Aí você começa a entender como é que começaram a acumulação capitalista no Brasil, como é que se deu origem aos altos níveis de desigualdades sociais que nós enfrentamos. Então, ali o negro, que era a mão de obra, a força de trabalho, e o escravo negro, o índio, e os demais que eram a força de trabalho estavam ali. Aí então veio a absolvição da escravatura tardia no Brasil. Todos os países, a maioria dos países no mundo já tinha absolvido a escravidão. Todos os países da América Latina, América do Sul e América Central já tinham absolvido a escravidão e o Brasil continuava prendendo. Aí alguém diz, a princesa Isabel foi uma heroína porque ela absolveu a escravidão. Ela não queria absolver, ela simplesmente ficou com um pepino na mão, não tinha o que fazer com ele, e cedendo à pressão de muitos movimentos sociais e revoltas que estavam acontecendo naquele momento, ela foi obrigada a absolver a escravidão. E quando houve a absolvição da escravidão, o soldado ficou sem ter onde morar, o negro ficou sem ter onde morar, ficou sem ter onde trabalhar, ficou sem ter onde comer. Ele era de um país distante, agora ele não era uma pátrida dentro do Brasil, um sujeito inexistente, alienado do direito, alienado da sua identidade. Aqui ele não tinha cultura, aqui ele não tinha parentes, aqui ele não tinha direitos, ele não tinha terras, ele não tinha o direito de trabalhar, ele não tinha o direito de comer. E assim eles ficaram pela estrada perambulando como pedintes. Alguns montaram quilombos, outros foram para as cidades e passaram a fazer parte do que antes nem era chamado de favela, mas que futuramente veio a ser chamado favela. Ocorre que nessa mesma época, aí entre 1800 e 1850, o Brasil estava começando a ser povoado. Havia muitos interesses por parte de outros países em invadir, por exemplo, o sul do Brasil. Aquela região linda do sul do Brasil era muito pouco povoada. Então o governo tinha muitos, milhares de escravos que não tinham onde trabalhar, onde comer. Poderia, por exemplo, ter cedido o direito deles povoarem o sul do Brasil. Mas em função da história própria do preconceito, o governo abriu, os governantes da época abriram a imigração de italianos, japoneses, açorianos, etc. E todo que é tipo de europeu, asiático, para ocuparem o sul do Brasil e povoarem o sul do Brasil. Aí eu pergunto, por que essas pessoas não deram as posses de terra aos negros? Por puro preconceito racial. Aí eu vejo na internet alguns negros falando de meritocracia. Esses negros estão desrespeitando a memória dos seus ancestrais, que têm suor e sangue derramado no chão brasileiro e que precisam ser cobrados, que precisam de justiça legal, jurídica e justiça social. Eu vejo alguns negros, não estou nem falando dos brancos, eu estou falando dos negros, que são contra cotas raciais. Esses negros que são contra cotas raciais e que defendem a meritocracia são negros que não conhecem a história dos seus ancestrais, não sabem que seus bisavós tiveram
o bico dos seios, as suas bisavós tiveram o bico dos seios arrancado porque eram bonitas, tiveram os lábios cortados porque eram bonitas, algumas foram cegadas porque eram bonitas, porque o senhorzinho queria estuprá-las e a senhora, dona da casa, com ciúme, mandou arrancar os seios. Elas não sabem que muitos dos seus ancestrais tiveram o pé cortado no meio para não fugir da plantação, que apanhavam praticamente todos os dias na plantação se comessem ou se bebessem um ovo cru, morrendo de fome no meio do trabalho, ou tirassem uma banana do cacho para comer. Então, esses amantes da chibata do Senhor, esses capitães do mato, que hoje são negros e são contra as cotas raciais e defendem a meritocracia, eles estão desrespeitando a memória de quem sofreu para que hoje eles estivessem aqui. Por que que na época do povoamento do sul do Brasil, esses negros também não tiveram o direito de posse? Ainda que abrisse para a imigração, não teria problema, mas que se levasse em conta que os negros já estavam no Brasil há 300 anos, que eles já tinham 300 anos de história para ocupar o sul do Brasil. Então eu sou do sul do Brasil, só para adiantar, eu sou de Guaraniaçu, no estado do Paraná, nasci lá, cresci em Cascavel, cresci ali na região de Lindoeste, foi onde eu passei uma parte da minha infância, eu sou daquela região. E eu conheço aquela região, eu sei como funcionam as coisas lá, eu sei como funcionam as desigualdades sociais lá, eu sei como o pobre é tratado naquela região. Então não conte para mim uma coisa que eu conheço, não tente explicar para mim uma coisa que eu vivenciei na minha pele. Meu pai trabalhou na região sul 84 anos, as mãos de meu pai eram grossas do trabalho, ele sempre foi um homem extremamente trabalhador. E no final da vida, se eu não tivesse construído um barraquinho para ele, uma casinha para ele, confortável, ele teria morrido no meio da rua à míngua. Porque é assim que é o sul do Brasil. No sul do Brasil, quem é rico e quem é pobre tem que continuar pobre. O tradicionalismo, o conservadorismo no Brasil conserva a pessoa rica mais rica e a pessoa pobre mais pobre ainda. Estou falando do sul do Brasil porque sou de lá. Então é muito fácil para quem ocupou o sul do Brasil, cujos ancestrais estão no Brasil há 150 anos ou menos, e que vieram já de uma história, de uma herança cultural diferenciada em função do empoderamento cultural que havia no seu país, vir e falar contra as cotas raciais, falar contra a distribuição de renda, falar contra hoje as multifacetadas expressões da questão social que se manifestam no Brasil, sendo que você, em comparação aos negros que já estão aqui há 500 anos, há 400 anos, você acabou de chegar no Brasil. Então você que é sulista, você que é do sul do Brasil, repense as suas argumentações e pense que você chegou depois, que você tomou o direito que era de outra pessoa, que você já saiu do seu país porque não tinha oportunidade lá e veio aqui tomar a oportunidade de outras pessoas. De certo modo, com todo respeito, eu estou apenas analisando dialética e criticamente as condições. De certo modo, quando seus ancestrais vieram para o sul do Brasil, eles tomaram posse das terras que deveriam ser dos escravos abolidos. Eles tomaram posse das terras que deveriam ser dos brasileiros. Então, a imensa maioria do sul do Brasil se organizou com base em economias já trazidas, ou economias no sentido financeiro já trazidas do continente europeu, ou acima de tudo vieram do continente europeu sem terem sido alienadas culturalmente, alienadas da sua identidade, sem terem deixado de existir, vieram para o Brasil com um sonho. O negro que estava no Brasil não tinha sonho porque o sonho do negro estava na África. Ele foi roubado, comprado, escravizado e trazido com um navio negreiro para o Brasil. E aqui ele ficou sem sonho. O pai dele morreu sem sonho, sem identidade, sem um idioma definido, sem cultura, sem pertencimento, sem pátria. O avô assim, o bisavô assim, e ele passou a sua existência sem sonho, sem identidade, sem um objetivo claro na vida, porque não sabia para onde olhar, não tinha onde trabalhar, não tinha onde comer. Então se juntaram em favelas e se juntaram em quilombos. Quando alguns desses negros
tentaram construir um pedaço de terra em algum lugar, ou grilar um pedaço de terra em algum lugar. Isso só durou até um branco chegar perto, até um coronel chegar por perto e dizer: não, você é negro, você não tem direito a essa terra. Eu sou o coronel, eu sou o barão, eu sou o duque. Então, entre o cruzamento das capitanias hereditárias e das sesmarias, começaram aí o baronato, o ducato, em que títulos eram concedidos a pessoas importantes, influentes de algum modo, e as sesmarias começaram a ser mais divididas, mas ainda assim o capital continuou concentrado nas mãos de, no máximo, 140 pessoas a nível de Brasil. Depois das leis de terra de 1850, quando a terra no Brasil se tornou propriedade e foi incentivada a imigração de italianos, os brasileiros, que eram donos das propriedades, com raiva dos negros abolidos, absolvidos, preferiam dar emprego aos italianos do que dar emprego aos negros. Como é que você espera que o ancestral de um negro tenha crescido na vida se ele não tinha direito ao trabalho, ele não tinha direito à alimentação, já que o trabalho que antes era dele, agora era oferecido a um italiano. O italiano, a um japonês, a qualquer um outro europeu. Então o preconceito estava lá e ainda está aqui. Muitas vezes está no capitão do mato, que naquela época batia no seu irmão para poder ter algum merecimento dentro das questões escravagistas. A mesma linguagem continua hoje. Nós vemos negros espancando professoras negras, nós vemos negros matando negros, negros que ocupam a função de capitão do mato e não questionam. Não é o caso de que um negro não possa ser policial, mas ele precisa questionar a sua história. Ele precisa saber se ele não está reproduzindo o que a história já reproduziu no passado sobre seus ancestrais e agora está novamente se utilizando dele para reproduzir. Então, dentro dessa perspectiva, a partir de 1850, com a Lei de Terras, começaram a surgir os coronéis, que eram em função das guerras, das revoltas, e também muita gente que nem coronel era, simplesmente porque tinha um poderio de fogo, porque tinha uma representatividade política, ou para representar um deputado estadual ou um deputado federal e obrigar o restante das pessoas daquela região a votarem naquele político escolhido. Ou então para tomar conta de uma patrulha da República que ia cobrar os impostos nas casas das pessoas, estupravam as meninas, tomavam tudo que era de bens e posses que haviam dentro daquelas casas. É claro que não é uma regra, mas muitos casos como esse aconteceram. Em função disso, nós tivemos a Guerra de Canudos, que era exatamente para evitar a exploração da República sobre as pessoas, que se formou a cidade de Canudos. E também temos muitas outras revoltas que poderiam ter sido citadas como exemplo. Então, dentro da perspectiva do materialismo histórico dialético, se um negro, formou-se o coronelismo, se um negro pobre, ou mameluco, cafuso, enfim, aquelas várias etnias que foram no passado configuradas, que graças a Deus hoje já está de um certo modo sendo superado, né? Mas que havia antigamente, tivesse um pedaço de terra próximo do coronel, o coronel sempre inventava uma história, mandava matar o negro, o pai da família, emprestava um dinheiro para o pai da família, depois multiplicava o juro em cima, até que ele conseguisse tomar aquelas terras. Então hoje todo latifúndio, toda grande fazenda no Brasil tem sangue de negro, tem sangue de grilagem, tem sangue de sesmarias, tem sangue de capitania, tem sangue de assassinato, tem sangue de falcatrua e todo tipo de corrupção. Todo grande latifundiário. E aí você entende por que o serviço social defende os movimentos sociais, inclusive o MST. Porque essas terras nunca foram em grandes conglomerados. Não existiu o Brasil, na lei de terras, no tempo da distribuição das terras, não existia a possibilidade, por exemplo, de um poceiro ou um grileiro registrar junto a um juiz um terreno muito grande, havia um limite, era pequeno para que ele pudesse registrar. Aí você se pergunta, como é que hoje tem fazenda com 1.000 alqueires, ou seja, 4.000 hectares, 5.000 hectares? Isso é fruto de quê? Isso é fruto da famosa grilagem. Eles contratavam jagunços, expulsavam as famílias na força, no poder da bala, expulsavam os negros, os pobres, os índios, os caboclos, os mestiços, né, os chamados mestiços, né, na linguagem mais antiga, e se apropriavam das terras.
Então tem muitos eleitorzinho de Bolsonaro aí, metida besta, que é contra o MST, que está deitando numa cama de sangue, que está usufruindo hoje, andando de carrão zero, mas aquele carro está banhado de sangue de negro, está banhado de sangue de índio, está banhado de sangue de caboclo, porque seus ancestrais, que eram coronéis, construíram aquele latifúndio na base da grilagem, na base da jagunçagem. Meu pai viveu na cidade de Guaraniaçu por ocasião do meu nascimento. Meus avós nasceram... meu pai nasceu em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Então meus avós eram gaúchos dos Pampas e lá viveram muitos tempos. Quando meu pai nasceu, logo que ele nasceu, eles fugiram de lá em função de um problema de jagunçagem, que um coronel gaúcho expulsou eles das terras, porque eles eram meio caboclo, meio mestiço entre índios e bugres, né, chamado de bugres no sul do Brasil, entre índios e brancos. Foram expulsos de lá, vieram para o Paraná. No Paraná a família se juntou, vários irmãos, e formaram uma espécie de gangue, vamos assim dizer, né, para poder sustentar a posse da terra no povoamento ali no Paraná. Porque vinha gente de todo lugar dizer que era dono da terra deles. E eles escolheram um pedaço de terra numa nascente de rio muito cobiçada. E em função da posse dessa terra, morreu muita gente. Eu não sei precisar o número, mas historicamente, conforme já consultei meus tios, mais de 30 pessoas morreram ali em função daquelas grilagens. Mas eles mantiveram o pedaço de terra deles por muitos anos. Ao longo do tempo, a luta era tão aguerrida, era tão difícil que eles foram se espalhando e os latifundiários foram tomando conta de tudo, foram invadindo tudo. Hoje, a terra em Guaraniaçu que pertencia, inclusive já olhei até pelo Google Maps, que pertencia aos meus ancestrais, está na mão de latifundiários. Eu conheço todos eles, eu sei como eles conseguiram aquela terra, eu sei o que aconteceu lá, eu sei quantas pessoas eles mataram, eu sei quanta gente eles enganaram, eu sei quanta gente eles derrubaram na bala, eu sei quantos pais de família eles mataram para poder ter aquelas terras. Aí eles vêm na internet dizer assim, eu sou contra o MST, porque no MST só tem vagabundo. Gente, é melhor ser vagabundo do que assassino. É melhor ser vagabundo do que carregar um cesto cheio de cabeça de negro, de cabeça de caboclo, de índio nas costas e hoje dizer que tem condições de fazer curso de medicina. Muitas dessas pessoas que estão estudando nas faculdades caras e pagas aí estão estudando à custa do sangue dos nossos ancestrais, que morreram nas mãos deles. Eu não sou negro, mas eu sou bugre. Então, como bugre, sou filho de bugre, eu tenho descendência de bugre. Em alguma ramificação da minha linhagem, um índio entrou pelo meio aí, na minha linguagem lá se chama bugre, né? Que é o descendente de índio distante. Nós passamos pela mesma história que você, nós somos proprietários de todas as terras do Brasil, mas foi tirado esse direito de nós. E sobrou o que para nós? O resto. Sobrou um resto. Não havia, Cris, nenhuma possibilidade daquelas pessoas darem um pedaço de terra para um negro. Então, se você olhar a história americana, você vai perceber, primeiro, que todo americano que chegava lá tinha direito a um pedaço de terra. A primeira parte é essa. Tá, teve a escravidão, mas foi um dos primeiros países a lutar contra a escravidão. E quando teve a abolição, principalmente na parte norte, porque a parte sul é uma imitação do Brasil. A parte sul dos Estados Unidos é uma imitação ruim do Brasil, porque aqui foi pior do que lá. Mas a parte sul dos Estados Unidos é uma imitação do Brasil. Então, a parte norte do Brasil, quando o escravo era alforriado, ele, na maioria dos casos, na maioria, não é em todos, mas em muitos casos, tinha o direito a escolher um pedaço de terra e um burro, e um animal, um burro, uma mula, um cavalo ou a junta de bois, para seguir sua vida dali. Era só isso que nós precisávamos aqui. Mas aqui, se tivesse sido dado um pedaço de terra, como foi lá, teria sido tomado também na bala pelos latifundiários. Aí os latifundiários estão aí, olha, eu desafio todo fazendeiro do Brasil a me permitir fazer uma investigação da história da sua fazenda. Meu desafio, para ver se não tem pelo menos 30 corpos que
ensanguentaram o seu pedaço de terra. Pelo menos 30, e daí para lá. Eu trabalhei numa fazenda de uma família de um artista, não vou dizer o nome dela por uma questão de ética, mas de uma família de um artista lá de Cascavel. Dizendo assim, vocês vão descobrir quem é. De um artista de programa infantil aqui do Brasil, um apresentador de programa infantil. E no fundo dela tinha um rio chamado Rio da Paz e Rio Baicuru. Os dois se encontravam, Rio da Paz e Rio Baicuru. Eu morei quando eu trabalhei, quando criança, bem criança, algum tempo, acho que uns 6 meses nessa região aí, 6 anos acho que eu tinha na época. Eu morei bem no encontro dessas duas águas, Rio da Paz e Rio Baicuru. E nós cansamos de encontrar. Ali, naquele encontro de rio, era o lugar onde os negros, onde os bugres e as vítimas da jagunçagem eram despejadas. Nós cansamos de encontrar crânios de pessoas lá na beira do rio, dentro do rio, pegar na rede, roçando o pasto. De vez em quando encontrava fêmur de pessoa, crânio de pessoa, restos de armas de fogo, espingardas daquela de armar por trás. Então, o que eu estou fazendo é um desafio público aqui a nível de Brasil. Me mostre uma fazenda acima aí de 100 alqueires. 100 alqueires. Não é muita coisa, não. 100 alqueires é pouca coisa, né? 100 alqueires são aproximadamente 240 hectares. Me mostre uma fazenda de 200 hectares para cima que não tenha pelo menos o sangue de 10 pessoas cobrindo o chão em função da organização e da expropriação daquela terra. Hoje ela vale milhões, mas ela custou o sangue das pessoas. Eu desafio a todos os latifundiários do Brasil, de sul do Brasil a norte do Brasil. Vamos estudar. Pode ser que você não tenha culpa direta, né? Que você é filho do assassino, ou é neto do assassino, neto do coronel que matava pessoas para tomar terra. Mas você deveria pelo menos reconhecer isso e apoiar os movimentos sociais. Você poderia pelo menos reconhecer isso, que você é descendente de um assassino que construiu sua riqueza com base no assassinato, no genocídio, na exploração do suor e do sangue alheio. E a partir daí, a gente já poderia conversar em igualdade. Aí você entenderia por que eu defendo aguerridamente as cotas raciais, porque sou contra a meritocracia, porque não existe meritocracia quando os privilégios são diferentes. Não pode haver mérito quando as possibilidades de acessibilidade são diferentes. Não há meritocracia onde não há equidade. Se houver equidade, ou seja, igualdade de privilégios, igualdade de acessibilidade, aí a meritocracia pode até funcionar. Mas como se falar em meritocracia quando você já vem de uma herança cultural, conhecendo livros, tendo acesso a lazer, a boa alimentação, tendo acesso a todas as coisas boas da vida, em comparação com alguém que não teve acesso a livros, que não teve uma boa alimentação, que não teve uma boa educação, que não teve a companhia dos pais, que não teve um bom lazer. Então não existe, é uma conversa tão ruim de se argumentar, que dá até preguiça de argumentar. Então fica aqui o desafio dentro da perspectiva do materialismo histórico dialético. Então continuando, né, a partir de 1850, aí a lei de terras estabeleceu que a terra se tornaria propriedade. Aí começaram a aparecer os documentos forjados, né? Fulano pegava, sem aí o pobre do morador estava morando lá no seu pedaço de terra, lá, que era do seu pai, que era do seu avô, que tinha sido escravo, tinha sido índio e tal. Aí o coronel pegava um agrimensor ou algum suposto técnico da República e fazia demarcação, incluindo todos os moradores daquela região dentro do seu pedaço de terra. E levava para as autoridades, forjava um documento, a autoridade nem fazia questão de ir lá averiguar como estava, entregava o título da terra àquele coronel. O que ele tinha que fazer? Chegar com o título da terra e mandar a pessoa desocupar. Quem era mais resistente, não desocupava, morria. O pai morria, a mãe morria, os filhos. Porque o sabidinho tinha forjado um documento incluindo as terras de uma determinada região que já haviam donos. Enquanto que as pessoas sem orientação não sabiam o que fazer, tinham duas opções, ou abandonava a terra ou morria dentro dela. Então a gente sabe bem o que foi jagunçagem no sul do Brasil, em todos os lugares do Brasil. Mas a parte que eu acompanhei, que é mais recente, foi no sul do Brasil, especificamente no sul do Paraná, ali na região de Chopinzinho, Guaraniaçu, Laranjeiras do Sul, Cascavel, Medianeira, Toledo, Guaíra,
Marechal Cândido Rondon, Capitão Leônidas das Marques, por ali. Eu conheço tudo ali. E eu sei como são aquelas terras ali. Eu conheço a história de tudo ali, já fiz o levantamento. Quando eu estava lá, eu sempre, desde criança, sempre fui muito revoltado com isso tudo, porque minha família perdeu tudo. E não é o caso da gente não ter. Nós trabalhamos por mérito, né, dentro da meritocracia, sem privilégio, sem igualdade. A gente construiu, meus ancestrais construíram, mas não puderam passar nada para mim, porque foi tomado tudo deles na bala. Foi tomado tudo deles na pressão legal, sob a égide da lei, porque fulano registrou. E nós estávamos há mais de 100 anos sobre a terra, não tínhamos registro. Trabalhávamos, desmatávamos, plantávamos, mas não tinha registro. Perdeu. Essa é a história do materialismo histórico no Brasil. Aí vem um imbecil que não conhece história, um tapado, inclusive muitos pobres fazendo isso, que são contra cotas raciais, que são contra o benefício de prestação continuada, que são contra o programa Bolsa Família, que são contra o ProUni. Gente, pelo amor de Deus, vamos estudar a história, vamos nos informar, vamos conhecer a história dos nossos ancestrais, vamos respeitar o sangue dos nossos ancestrais, que lutaram por nós, que esperam, que devem estar, como dizem nos filmes, né, cuja ossada deve estar se remexendo nos túmulos por ver tanta covardia representada nos seus descendentes. Ver o sangue que eles derramaram para que você hoje existisse, tivesse algum direito, tanto que eles lutaram para construir alguma coisa por você. E hoje você age como um completo idiota, uma pessoa sem consideração. Mas, voltando então de 1850, logo depois o Brasil começou então as questões do estabelecimento, né? Misturei algumas coisas aí para trás, mas só para fazer menção. Então começa o estabelecimento da República, e aí começam os governos, aí em 1900, final de 1800, início de 1900, e aí começa a questão dos impostos, mas nada muda. Tudo continua do mesmo jeito como está até hoje. Depois veio a ditadura, que favoreceu muito quem tinha pelo menos um filho militar, né? Então se tornou o sonho ser militar. Aí a ditadura, para poder armar o Brasil, começou a chamada dívida externa. Quem criou a dívida externa foi, a partir de 1964, a ditadura. Nos primeiros 3 lustros da autarquia burguesa, ou seja, nos primeiros 15 anos da ditadura militar, o Brasil estava endividado. A dívida externa ela foi só aumentando até Juscelino Kubitschek, até me fugiu o nome agora, até passarem para o que seria Tancredo Neves, e ele morreu para não assumir, e na minha opinião ele foi assassinado por uma tecnologia ainda não identificada, né? Isso é uma opinião minha, não precisa você levar a sério, mas na minha opinião ele foi assassinado. Não seria grande coisa também não para o Brasil, porque ele era extremamente conservador, extremamente tradicionalista, mas talvez tivesse sido melhor do que quem ocupou o lugar dele. E continua a história, né? Endividamento. Aí, no finalzinho da ditadura, além de ter começado a dívida externa, começou-se a dívida interna, a dívida pública, que é a que mais nos prejudica até hoje. Então, materialismo histórico dialético. Hoje nós vivemos sobre a égide da dívida pública, que leva quase a metade do PIB anual, e as pessoas ficam se preocupando com corrupção. A corrupção leva 0,5% do PIB, e só os juros da dívida pública levam quase 50% do PIB. Só os juros. Então, um governante que queira resolver o Brasil, hoje, para resolver essa história dialética do materialismo, que é penosa para o Brasil, precisa resolver o problema da dívida externa, precisa urgentemente resolver o problema da dívida externa e promover uma reforma política, porque os 2 grandes problemas do Brasil hoje é a corrupção política, mas o primeiro, e disparadamente quase 100 vezes mais problemático do que a corrupção, são os juros da dívida externa, a própria dívida externa. Então o primeiro problema que precisa ser resolvido para mudar o Brasil é a dívida externa. Encontrar uma forma de anistiar, de pagar, de encerrar, não sei o que fazer, mas encontrar uma forma de pagar a dívida externa. A dívida pública, e depois cuidar da corrupção com a reforma política. Mas a corrupção não é tão importante no momento. Não é tão importante, apesar de que é a corrupção que, de certo modo, alimenta a manutenção da dívida pública. Talvez seja isso que esteja faltando
Professor, envolvimento de nossa parte discente com os movimentos sociais para que possamos expandir e compreender o que aprendemos em sala de aula. Amiga, verdadeiramente isso. Você agora marcou um gol um gol olímpico, né, que é o mais difícil de marcar. Você tem que fazer uma curva assim e acertar lá no cantinho. Você acabou de fazer isso. É isso que precisa, os assistentes sociais participarem dos movimentos sociais. Mas, acima de tudo, os assistentes sociais precisam ser um movimento social. Mas estão dizendo aí na página que assistente social não é revolucionário, que assistente social não tem que lutar por uma construção de uma nova ordem societária. Tem um movimento aí propondo o serviço social clínico, terapêutico, enfim. Então, primeiro, o serviço social precisa ser um movimento social. Só depois que ele for, de fato, um movimento social forte, unido, coeso, com um projeto ético-político bem definido, é que ele poderá participar a contento dos movimentos sociais existentes no Brasil. Assim eu deixo aqui o meu grande abraço a todos vocês e o meu desafio aberto. Você tem uma fazenda acima de 200 hectares, quer analisar a história dela para a gente ver quanto sangue tem derramado no terreiro do seu quintal? É só me convidar que nós vamos buscar a quem ela pertenceu e quem teve que morrer para que ela existisse, para que ela fosse configurada. Porque nenhuma fazenda nasceu grande, os pedaços de terra eram pequenos. Eles foram sendo emendados a custo de sangue, pele, cabelo e osso de quem era excluído socialmente. Um grande beijo, fiquem todos com Deus.